Rodolfo Vieira e Caio Borralho vão lutar nesse final de semana, os dois brasileiros entrando em ação. Mas desses dois, quem você acha que tem mais condições de chegar mais longe dentro do UFC? Vou trazer essa análise pra vocês agora, se liga! Rodolfo Vieira e Caio Borralho vão lutar nesse final de semana, mas não um contra o outro, cada um tem o seu adversário, mas o que esses atletas têm em comum é que eles estão na categoria do peso médio e também estão mais ou menos na mesma faixa de ranking, né? Que é aqui eminente, quase entrando dentro do top 15. Inclusive, o Rodolfo Vieira no ano passado teve uma chance de entrar no top 15 quando ele teve uma luta contra o Chris Curtis, mas ele acabou sendo derrotado e agora vai ter que trabalhar para ter uma nova oportunidade de entrar nesse seleto grupo de ranqueados. Se você já acompanha a carreira desses dois atletas, você sabe do que eu tô falando, são dois potenciais dentro da categoria dos médios, e se você já acompanha, coloca aqui nos comentários quem você acha que vai mais longe. Se você não acompanha, eu vou fazer um resumo rápido aqui, só pra você saber e colocar todo mundo na mesma página, né, pra gente fazer a análise a partir daí. A gente tem o Caio Borralho que entrou no UFC pelo Dana Contender Series, depois disso fez as três lutas dentro de 2022, saindo com vitórias, então somando com o Dana Contender, ele tem 4 vitórias seguidas aí no universo do UFC. Essas lutas, ele mostrou muito QI de luta, mostrou muito fôlego, mostrou luta agarrada e principalmente mostrou estratégias inteligentes para cada adversário, o que acabou criando um hype bem grande em cima do nome dele, né? Vitórias muito rápidas na sequência, lutando muito inteligente, e agora ele é um dos queridinhos da torcida brasileira aí para chegar no topo da categoria dos pesos médios. Por uma rota completamente diferente, veio aí o Rodolfo Vieira. O Rodolfo Vieira, quando ele chegou, já chegou com hype, ele não precisou construir nada dentro do MMA. Ele é uma lenda do jiu-jitsu e corajosamente migrou do jiu-jitsu para o MMA, ele tinha uma carreira totalmente consolidada, uma estrela mundial num esporte e migrou para o outro, uma atitude bastante corajosa, e todo mundo esperava que no MMA o Rodolfo fosse colocar uma fileira de finalizações uma atrás da outra. E isso foi verdade até um determinado momento em que aquela frase do Mike Tyson veio à tona, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. E realmente a adaptação do jiu-jitsu para o MMA tem seus percalços, né? Você vê que o cara tem que lidar com uma trocação, um desgaste de trocação, que é um desgaste motor, um desgaste físico diferente do que ele está acostumado com o jiu-jitsu, além de quando a luta está no chão, o cara tem que aguentar também o ground and pound. Nessa toada, acabou que o Rodolfo Vieira foi finalizado, o que era uma coisa impensável, né? Quando ele migrou para o MMA, ninguém imaginava que alguém pudesse finalizar o Rodolfo, mas o ground and pound pegando, o gás acabando, e ele acabou caindo nessa, foi finalizado. Essa finalização colocou um balde de água fria gigantesco no hype do Rodolfo, atacou brutalmente ali toda a perspectiva que tinham da evolução dele dentro do MMA, mas ele acabou avançando nisso, teve mais uma vitória por finalização, e aí teve a oportunidade de entrar no top 15, não conseguiu porque bateu ali no Chris Curtis, mas tá de novo naquela condição de, quem sabe, mais uma vitória, ele não alcança o ranking do UFC. E essa avaliação que a gente vai fazer é um exercício de futurologia, porque o Caio Borralho tem apenas 30 anos e o Rodolfo Vieira tem 33 anos, ou seja, eles têm um bom espaço de tempo aí na frente que, se fizerem tudo certo, vão chegar muito longe, mas se fizerem tudo errado, vão acabar não conseguindo avançar de onde eles estão agora. Eu fiz uma avaliação baseada nas habilidades dos atletas, levando em consideração o que eles já apresentaram agora e o que eles têm potencial de apresentar. E fica comigo, acompanhe que tem plot twist nessa jogada. Avaliando os dois atletas pelo que eles apresentaram até agora, eu diria que o Caio Borralho está numa condição melhor do que a do Rodolfo Vieira. O Caio Borralho vem com uma sequência de vitórias, mas não é só vencer, é como se vence. Ele vem mostrando inteligência de luta, vem mostrando fôlego e vem mostrando habilidades que, na minha opinião, são suficientes hoje para ele entrar no top 10 do ranking do peso médio. Principalmente se ele conseguir a vitória nessa noite. O Borralho é o principal favorito do UFC que rola nesse final de semana. Com essa vitória, vão ser 4 vitórias consecutivas, quer dizer, sem contar o Contender Series, senão são 5, o que provavelmente já vai colocar ele dentro do top 15 da categoria, e eu acho que o Borralho tem condição de fazer mais uma luta e encarar o top 10. Daí pra cima é outra jogada que a gente vai avaliar um pouco mais pra frente. Já o Rodolfo Vieira, pelo que vem apresentando até agora, tá tendo uma adaptação muito ruim e muito difícil pro jogo do MMA. A gente viu uma melhora significativa no jogo de trocação do Rodolfo Vieira,
Vieira ao longo das lutas, mas o gás do Rodolfo Vieira ainda está sendo seu calcanhar de Aquiles. Ele tem muita massa muscular que ajudava ele no jiu-jitsu, mas dentro do MMA tá acabando, tá sugando o gás dele e ele não tá tendo fôlego para chegar até o final. Ele tá fazendo lutas um pouco mais inteligentes, controlando um pouco mais a explosão, justamente para ter fôlego para chegar até o final, mas eu acho que o Rodolfo tem muita coisa para ajustar ainda para chegar num top 10, por exemplo, coisa que o Caio Borralho hoje já tá apresentando como ajustado. Agora, quando você olha o futuro dos dois atletas, a situação fica um pouco diferente. O Caio Borralho, ele não, apesar de ter inteligência e estratégia serem para mim as partes fundamentais do jogo dele até agora, o Caio Borralho não mostrou nenhuma habilidade física que seja totalmente extraordinária, que possa ser um diferencial que leve ele até o cinturão. Essas habilidades do Caio Borralho, elas podem ser desenvolvidas. Talvez a luta agarrada, talvez o wrestling, ele consiga criar alguma coisa ali. Mas hoje o que eu vi nele são qualidades boas, e qualidades boas levam você até o ranking, mas para levar você ao topo ele vai ter que melhorar. Como eu falei, 30 anos do Caio Borralho, é claro que ele tem espaço para desenvolver essas habilidades aí e avançar, mas eu acho que é um excelente prospecto para a categoria. Nesse ângulo de olhando o potencial para o futuro, eu vejo um pouco mais de futuro no Rodolfo Vieira, apesar dele ter que fazer muito mais ajustes do que o Caio Borralho. O Rodolfo Vieira é um atleta que tem um jiu-jitsu lendário, e a gente já teve vários atletas, vários exemplos de atletas que vieram da luta agarrada e que aprenderam o jogo de trocação. É muito mais simples para um atleta que é da luta agarrada aprender o jogo de trocação em poucos anos e conseguir se diferenciar dentro do MMA do que um atleta da trocação aprender a luta agarrada. É muito mais complicado e demora muito mais tempo. Então o Rodolfo Vieira tem espaço sim para aprender o jogo de trocação. Vou te dar alguns exemplos de caras que fizeram isso. Dariush, Charles do Bronx, Durinho, Verdun, Rafael dos Anjos. Todos esses atletas eram atletas unidimensionais que tinham apenas jiu-jitsu quando chegaram no UFC e olha onde eles foram parar. Então a gente tem muitos nomes interessantes e é um caminho possível para que o Rodolfo Vieira vá para frente. E chegando lá, se o Rodolfo Vieira adicionar ao jogo dele trocação, já fica um atleta para entrar no top 5, porque o nível de jiu-jitsu dele já é extraordinário. Então se ele tiver uma trocação boa, ele já se coloca numa boa posição. É claro, tem que fazer boas escolhas. A gente sabe que aço afia aço e o Rodolfo Vieira precisa treinar com os melhores da trocação para poder desenvolver isso o mais rápido possível. Apesar de 33 anos, ele ainda tem um bom espaço pela frente, não é infinita a quantidade de anos que ele tem para poder se desenvolver. Então ele precisa acelerar esse processo e acelerar isso logo. A gente vem vendo uma evolução dele, mas eu acho que é uma evolução que ainda está muito devagar. Vamos ver nesse final de semana se ele conseguiu melhorar um pouco isso e como ele vai colocar em prática. A última luta do Rodolfo Vieira aconteceu em junho de 2022, então ele teve um bom período aí para se adaptar e para trazer novas ferramentas para o jogo dele dentro do MMA. Então o resumo da minha posição é que hoje, nesse momento, o melhor atleta dos dois é o Caio Borralho. Acho que o Caio Borralho, com o que já apresentou, entra no top 10. O Rodolfo ainda não tem essa condição. Mas o Rodolfo tem uma ferramenta muito interessante que é o jiu-jitsu. E se ele melhorar alguns pontos no jogo de trocação, ele tem espaço para, quem sabe, até ultrapassar o Borralho no futuro e chegar mais longe dentro do UFC. É claro que o passo para esses dois acontece nesse final de semana. Começa nesse final de semana, cada um com o seu adversário. Quem será que vai levar melhor? Será que o Borralho vai vencer? Será que o Rodolfo Vieira vai vencer também? Coloque seus comentários aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Um grande abraço e até mais!